Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor debaixo da visão da graça de Deus. Por que esse assunto a gente precisa estar sempre tocando nele? Porque sempre na igreja alguém está começando a caminhada da fé. Sempre na igreja alguém está dando os primeiros passos da fé. E todas as pessoas, pelo menos na igreja Graça e Verdade, precisam ter consciência do significado da ceia do Senhor. Mas o que a Bíblia ensina? O que a palavra de Deus ela ensina? Será que a ceia, ela realmente tem essa finalidade, separar santo de pecador, perfeito de imperfeito? Será que o objetivo da ceia realmente é fazer separação de pessoas? Ou será que o objetivo da Santa Ceia é agregar pessoas? Então, a gente precisa compreender o significado da ceia. Amém? Amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, aqui ó. Não, aqui não. Leia comigo primeiro. Precisamos analisar a ceia do Senhor sob o olhar misericordioso e bondoso de Jesus, e não sob o olhar legalista e restritivo das religiões que querem fechar a porta que Deus abriu para a reconciliação e salvação do perdido pecador. Pode passar agora. A ceia do Senhor, Mateus 26. Incline a cabeça um instantinho. Espírito Santo, Pai querido e amado, que esta mensagem de hoje venha trazer alegria para o nosso coração, prazer, paz, segurança. Que esta mensagem, meu Pai, de hoje venha trazer esclarecimento e glória para o sacrifício de Jesus. Por isso eu peço que o Senhor venha iluminar o nosso coração e que nós possamos enxergar a verdade, não pelos olhos da religião, mas pelos ensinos da Bíblia Sagrada. Queremos que a nossa fé esteja firmada na verdade e não na religião. Por isso, Pai querido e amado, eu te peço, abençoe e nos dê entendimento. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Vocês acharam? Mateus 26, 26? Sim, quem achou? Mas não vai ler isso agora. Volta uma página só. É só uma observação que eu quero fazer. No capítulo 26 mesmo, no versículo 14, tem um título aí, não tem? Qual que é o título aí? O pacto da traição. Leia comigo. Então, um dos 12 discípulos, ou um dos 12 apóstolos, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe o quê? 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele, Judas, uma ocasião, uma oportunidade para o entregar, ou para entregar a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com quem? Preste atenção. Chegada a tarde, Jesus se pôs à mesa com quem? Com os 12. Os 12 discípulos. Judas estava lá? Tá, os 12. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Agora o versículo 26. 26. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é, o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão
de pecados. Diga graças a Deus. Algumas horas depois desse acontecimento, Jesus seria preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Mas antes de Jesus, antes do nosso Senhor passar por tudo isso, ele quis celebrar a primeira ceia da Bíblia. Essa foi a primeira cerimônia que nós chamamos a ceia do Senhor. E nessa ceia, os discípulos nunca tinham participado, nunca. Teve uma cerimônia anterior, que foi a Páscoa, né? Se você ler um pouquinho antes, teve a Páscoa. E logo em seguida a Páscoa, então Jesus celebra a ceia. Jesus pegou um pão, deu graças, aí partiu aquele pão e deu para os discípulos, para todos eles. Quantos tinham? 12. Deu. Judas estava lá? Os 12. Eles pegaram, não entenderam bem, Jesus nunca tinha feito aquilo. Aí Jesus falou assim, olha, comam. Aí eles comeram. Comeram. Quando eles acabaram de comer, Jesus falou assim, esse é o meu corpo. Eles não, como assim, meu corpo? Depois Jesus pegou o cálice, abençoou, deu para eles, eles tomaram um pouquinho, cada um tomou um pouquinho. E Jesus fala o que para eles? Esse é o sangue da nova aliança derramado por vós para o perdão dos pecados. A partir daquele momento, Jesus deu uma ordem, como a gente vai ver depois na mensagem de Paulo. Jesus deu uma orientação. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, fazem isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice em meu nome, anunciais a minha morte até que eu venha. Amém? Observe uma coisa. Aquele pão era o corpo de Cristo? Era um pão? Não, era pão. Aquele cálice era vinho ou era sangue? Então é importante que você compreenda que quando nós participamos da Santa Ceia, o que nós estamos comendo é um pão e o que estamos bebendo é suco de uva. Não é o sangue, não é o corpo. Não há a chamada transubstanciação. Existem religiões que dizem que na hora da Santa Ceia, o pão é transformado em carne e o vinho é transformado em sangue. Não é verdade. Pão é pão, vinho é vinho. O que Jesus quis dizer? Jesus falou para os discípulos o seguinte: daqui a algumas horas, vão fazer com o meu corpo o que eu fiz com esse pão. Daqui a algumas horas, vocês vão ver o meu corpo transformado em pedaços, exatamente como vocês acabaram de se alimentar. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: o meu corpo vai ser a verdadeira comida, e o meu sangue vai ser a verdadeira bebida. Jesus afirma isso em João capítulo 6, quando ele fala sobre o significado do corpo e do sangue dele. Amém? Quando nós participamos da Santa Ceia, estamos comendo o corpo, o pão e o vinho. Vocês também comem pão em casa, sim ou não? Quem come pão em casa? Uns 5 por dia. Então, acho que você deve comer menos pão, isso dá barriga, tá? Mas você não come aquele pão em memória de Jesus? Come? Ou será que quando você toma o café da manhã, você pega o pão lá e lembra do corpo de Cristo? Você não faz isso, você come um pão como um pão qualquer, é ou não é? Você toma um suco de uva como um suco de uva. Só que na igreja é diferente. Na igreja nós celebramos a cerimônia que foi realizada pelo Senhor Jesus. E onde está na verdade a ceia? No pão e no vinho? Não. Na memória do que Jesus fez por nós. Quando você participa da Santa Ceia, você precisa trazer à memória a mesma realidade que Jesus passou para os seus discípulos, que o corpo dele seria sacrificado por muitos e que o sangue dele seria derramado pelo perdão dos pecados. Então, na hora da celebração da ceia, eu tenho o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, representado pelo pão e pelo vinho, e neste momento eu preciso me lembrar, neste momento eu preciso trazer à memória o significado da morte de Jesus, que foi para o perdão
dos pecados. Amém? Quer ver? Deixa marcadinho aqui. Bem no comecinho de Mateus, bem no comecinho, no capítulo 1, versículo 20, Mateus 1, 20. Fica com o coração aberto, mente aberta, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Mateus capítulo 1, versículo 20. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Foi quando José ficou sabendo que Maria, que nunca tinha tido relação sexual, estava grávida. O anjo falou assim: não se preocupa não, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhes porá o nome de... Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, qual foi o nome da criança? Por que ele recebeu o nome de Jesus? Porque a missão dele era salvar o homem dos seus... O que significa a palavra Jesus, pastor? Significa Salvador. Jesus Cristo, Salvador ungido, Salvador escolhido. A palavra Jesus quer dizer Salvador, no hebraico, Jesus. Por que ele chamou Salvador? Por que o nome dele era Salvador? Porque a missão dele era salvar o homem dos seus pecados. Amém? Vamos voltar para a ceia. Vamos voltar. 26. Mateus 26. Então Jesus pegou o pão e o cálice e disse: esse pão é o meu, e esse sangue esse suco é o meu, esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Olhe para cá. Jesus veio, recebeu o nome de Jesus para ser o nosso Salvador. Ele vem ao mundo em favor de quem? Do pecador. Ele passa 33 anos da vida dele indo ao encontro de quem? Do pecador. Ele celebra a ceia e diz que o corpo dele, o sangue dele é para salvar quem? Pecador. Jesus morre na cruz, é punido pelos pecados de quem? Do pecador. Sim ou não? Jesus ressuscita em favor de quem? Do pecador. Hoje as igrejas dizem assim: você não pode participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Até aí, ok. Você não pode participar da Santa Ceia porque você é... Isso chega a me dar um choque. Isso chega a fazer a gente ficar em pânico. Entenda, a vinda de Jesus ao mundo, os 33 anos de vida, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi tudo em favor de salvar quem? Então eu poderia dizer que a salvação, que a Santa Ceia, ela é uma oportunidade do pecador reconhecer o plano de salvação de Deus. Seguindo esse raciocínio, eu pergunto para você: quem realmente deveria estar na igreja no dia da ceia? O pecador. O que nós somos? Mas por que, se nós somos pecadores e Jesus foi dado em favor dos pecadores, por que existem religiões que insistem que determinadas pessoas, por exemplo, não podem celebrar a Santa Ceia? Sendo que tudo que Deus fez em Jesus foi para salvar quem? E um deles somos nós. Ou será que alguém aqui pode dizer que não é pecador? Sim ou não? Se tiver alguém que não é pecador, me avisa que eu vou mandar vir te buscar agora. Senhor, fica de olho. Todos nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós procuramos confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. Sim ou não? E aquilo que a gente vê que está fora da vontade de Deus, a gente procura se adequar e corrigir.
porque nós não queremos viver na prática do pecado, mas de qualquer forma nós pecamos. Então, se a Santa Ceia é uma cerimônia exclusiva para pessoas que não têm pecado, então nenhum de nós poderia participar. Nem quem está lá fora, nem quem está aqui dentro. Sim ou não? Mas se a Santa Ceia, se o corpo e o sangue de Jesus foi dado em favor do pecador, então eu posso participar. E você também pode. E quem está lá fora? Também pode. Por isso que Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, em memória de mim, anunciais a minha morte até que eu venha. O que precisa ser feito na Santa Ceia? Anunciar o quê? A morte de Jesus. Para quê? Para que o pecador, para que o ser humano que roubou, matou, adulterou, prostituiu, mentiu, foi na macumba, na feitiçaria, foi idólatra, para que o pecador, o perdido, ele possa saber o seguinte: Deus me ama. E a maior prova desse amor está aqui, quando Deus entrega o próprio Filho para morrer em meu lugar, para que eu pudesse ter lugar no reino de Deus. Então, o que é a Santa Ceia, senão um convite ao pecador para o arrependimento? Você consegue compreender, pessoal? Sim ou não? Então, a cerimônia da Santa Ceia é justamente uma cerimônia em que todos os pecadores precisam se conscientizar do grande amor de Deus e do sacrifício que Deus fez para salvar cada um de nós. E que nós enxerguemos na ceia, não os nossos muitos pecados, mas a grandeza do perdão e da misericórdia de Deus. A Santa Ceia, a mensagem da Santa Ceia, sabe qual é? O amor de Deus e o perdão de Deus é maior que os seus pecados. A bondade de Deus é infinitamente superior à sua maldade. Com isso, uma porta se abre para você. Qual é a porta? É a porta do céu, para você saber que existe uma oportunidade para todos nós de sermos salvos. Amém? E essa salvação está, de fato, em você reconhecer que no sacrifício de Jesus, que na morte de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. Porque Ele veio para salvar o homem dos seus. Quando eu falo assim, ó, Jesus é o meu Salvador, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Quando eu digo assim, Jesus é o meu Salvador, eu estou dizendo que Jesus perdoou todos os meus pecados, que o sangue de Jesus me lavou de todos os meus pecados, que eu fui lavado, eu fui redimido de todos os meus pecados, que a graça de Deus me alcançou. Amém? É isso que eu estou dizendo. Eu creio que Jesus lá na cruz foi punido, mas foi punido por quê? Pelos pecados que Ele cometeu, pelos pecados que nós cometemos. Que nós cometemos. Se Ele foi punido pelos pecados que nós cometemos, significa que eu não serei punido pelos pecados, porque alguém já foi punido no meu lugar. Essa é a mensagem da ceia. Jesus morreu por mim. O apóstolo Paulo fala sobre isso, aqui ó. Lê comigo. 1 Coríntios, bem no finalzinho da Bíblia agora, tem Atos, Romanos, depois 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É isso, né? Quem achou, diga amém. Todos acharam? Show, dona Lúcia? Amém. Vamos ler junto então. Diz assim, olha. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, eu estou fazendo para vocês o que um dia fizeram comigo. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o quê? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova
aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, façai o quê? Anunciai a morte do Senhor até. Qual é a mensagem da ceia? A morte para nos salvar e a ressurreição, que é a nossa garantia da vida eterna. Amém? Na ceia, Jesus excluiu alguém? Mas você há de convir comigo que todo mundo que está ali com Jesus era tudo gente boa. Todo mundo que estava ali com Jesus na hora da ceia, pensa num povo santo, era aquele povo. Sim ou não? Por que não? Por que não? Judas estava lá? Quem mais estava lá? Quem? Pedro. O que Pedro fez logo depois? Negou que conhecia Jesus. E eu pergunto para você, o fato do traidor estar ali, o fato de Pedro estar ali, o fato dos outros discípulos também estar ali, todos eles também eram pecadores. Afinal de contas, Jesus ainda não tinha derramado o sangue dele por ninguém. A ceia era apenas uma celebração que estava anunciando algo que ia acontecer daqui a pouco. Você só não entende se você não quiser. Mas a ceia estava dizendo para eles, há uma chance para vocês. Quem crer que eu vou morrer pelos seus pecados, quem aceitar que eu morra pelos seus pecados, você em mim terá vida eterna. Ou será que Jesus falou o seguinte, olha pessoal, nós vamos servir a Santa Ceia agora, tá? Mas ó, por favor, Judas, Pedro, fica ali fora um pouquinho. Ele fez isso? Vocês não estão em condição de participar da ceia, porque vocês são? Todos ali eram pecadores. Todos ali. Jesus não tinha morrido por nenhum deles ainda. E nada disso impediu que eles celebrassem a ceia. Mas o que Jesus queria é que através da ceia eles entendessem a mensagem da morte e do sacrifício de Jesus, que daria a eles a eternidade. Que no corpo e do sangue de Jesus na cruz, eles teriam a remissão dos pecados e teriam a vida eterna. Diga graças a Deus. Ficou claro isso para você? Ou não? Você pode amanhã ir numa igreja, você pode chegar numa igreja amanhã e alguém falar assim para você, olha, você não pode participar da Santa Ceia. Por quê? Porque você não é batizado nas águas. Eu pergunto, existe algum mandamento na Bíblia que diz que pessoa que não é batizada não pode celebrar ceia? Sim ou não? Tem uma passagem na Bíblia, em Atos, que eles tinham a seguinte ideia: só vai receber o Espírito Santo quem for batizado nas águas. Eles achavam que Deus tinha regras. Mas qual não foi a surpresa deles? Que Pedro estava pregando o Evangelho e durante a pregação, os gentios foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Depois eles foram batizados nas águas. Existem igrejas que dizem que você só vai ser batizado com o Espírito Santo se você for batizado nas águas. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus batiza quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós não podemos ficar criando regra para Deus. Nós não somos juízes de Deus. Nós não somos legisladores de Deus. Amém? Não somos legisladores. Deus é que faz a obra dele, do jeito que Ele quer. Então, se alguém chegar para você e falar assim para você, fulano, você não pode participar da ceia. Por quê? Ah, porque você não é batizado. Faz uma pergunta simples, ô amigão do peito, querido, mostra para mim na Bíblia onde está escrito que não posso participar da ceia porque eu não sou batizado. Ele vai encontrar? Ele vai encontrar? Por que ele não vai encontrar? Porque ele está criando uma regra que Deus não criou. Ele está colocando um bloqueio que Deus não colocou. Deus fez tudo para abrir o caminho para o pecador ser salvo. E vem os pastores atrás colocando um monte de porta fechada para que eles não sejam salvos. Olha, você não pode celebrar a Santa Ceia, sabe por quê? Porque você está vivendo, o seu relacionamento é um relacionamento estável, mas você não é casado no papel.
Então, se você não é casado no papel, você não pode participar da Santa Ceia. Está escrito isso na Bíblia? Está escrito isso na Bíblia? Sim ou não? Não está escrito isso na Bíblia. Você não pode participar da ceia, sabe por quê? Você tem vício. Você é tabagista, você fuma, você bebe, então você não pode participar da Santa Ceia. Isso fala na Bíblia? Sim ou não? Não fala nada disso. Olha, você não pode participar da ceia, sabe por quê? Porque você não é ofertante ou você não é dizimista. Jesus falou isso para alguém? Você já leu isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Por que é que as pessoas insistem em criar regras que Deus não criou? Desde o dia que Jesus nasceu, ele tinha um objetivo, qual era? Salvar o pecador. Salvar o pecador. Mostrar para o pecador o seguinte: eu, Jesus, estou dando minha vida por você. Estou morrendo pelos seus pecados. Você crê nisso? Eu creio. A salvação está nisso. Gente, a salvação minha e de vocês não está no quanto bom eu sou, e também a destruição da minha alma não está no quanto mal eu sou. Tanto a minha salvação quanto a minha redenção depende de uma coisa: eu aceitar ou rejeitar Jesus como Salvador. Amém? Claro que nessa hora o Satanás fica buzinando no ouvido das pessoas, dizendo o seguinte: mas pastor, está errado. Está errado isso. Porque o que o senhor está pregando aí, o senhor está dando liberdade para as pessoas continuarem vivendo na prática do pecado. Se eu tinha que pregar, pastor, que a pessoa que está vendo o pecado, ela vai para o inferno. Mesmo que ela esteja com Jesus, se ela estiver no pecado, ela vai para o inferno. Gente, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. A obra de Deus, ela não acontece dentro da igreja. A obra de Deus não acontece aqui. A obra de Deus acontece aqui. Quando uma pessoa chega na igreja e ela recebe a verdade do Evangelho, junto com essa verdade, sabe quem acompanha ela? O Espírito de Deus. Sabe o que o Espírito de Deus faz? Produz santidade no seu coração. Sabe o que é produzir santidade? É fazer você começar a rejeitar as coisas erradas da vida. Coisas que você apoiava e aprovava, você começa a rejeitar. Naturalmente. Você já ficou bem limpinho? Já ficou? Você devia falar assim: pastor, eu estou bem limpinho. Você já colocou um vestido de festa, um terno? Já colocou uma roupa bem branquinha? Quando você está com uma roupa bem branquinha, bem limpinha, você olha para você assim, você se sente limpinho, não sente? Nem sempre está tão limpinho, mas está ali, roupa branquinha, limpinha. Aí você toma cuidado até onde você encosta, você toma cuidado onde você senta, porque você está tão limpinho que você não quer o quê? Sujar. E quando você está com o macacão da oficina? Você senta no chão, é ou não é? É ou não é verdade? Enche o pão de mostarda e ketchup e pinga, você não está nem aí. Por quê? Porque para quem já está sujo, uma sujeirinha a mais, não vai fazer menor? Mas e para quem tem consciência que foi lavado? E para quem tem consciência que está limpinho? A menor sujeira já incomoda você. O que Jesus fez com o sangue dele? Nos lavou de toda a sujeira dos pecados. Quando você descobre que tudo que você fez na vida, tudo, mentiu, falou palavrão, xingou, adulterou, prostituiu, enganou, traiu, foi falso, foi mentiroso, que sujeira. E você descobre que quando você recebe Jesus como Salvador, você fica limpo. O seu passado é cancelado. A Bíblia fala que nós ficamos mais brancos que a alva neve. Você se sente tão limpo que agora qualquer coisinha errada incomoda você. Por quê? Porque essa obra é realizada pelo Espírito Santo no coração de quem com sinceridade se converte. Amém? Então, se você conhece uma pessoa que ela se diz cristã, mas ela tem prazer em viver no pecado, não é porque o Evangelho ensinou ela a ser pecadora, é porque no fundo ela não entendeu a mensagem da salvação. Porque se ela tivesse compreendido a mensagem e o Espírito Santo tivesse revelado a verdade para ela,
você pode ter certeza de uma coisa. Se tem uma coisa que essa pessoa não ia querer mais é viver na prática do pecado. Porque a santidade não é meio de salvação. Deixa eu falar com calma para você entender, para você raciocinar. Santidade não é caminho, não é ferramenta, não é meio de salvação. O que é a santidade? É fruto da salvação, resultado da salvação, compreensão da salvação. Eu sou salvo porque eu estou? Vocês estão borocochô hoje, gente. Eu preciso ser salvo porque eu estou o quê? Porque eu estou perdido. Quando eu sou salvo porque eu estou perdido. Então quem que Jesus salva? O pecador, o perdido. Jesus não salva o santo. Jesus salva o perdido. E o perdido quando ele é salvo, ou será que Jesus fala assim para ele? O perdido? Você está perdido, né? Estou perdido, Senhor. Você quer ser salvo? Quero, Senhor. Fala o seguinte, para de beber, para de fumar, para de roubar, para de falar palavrão, para. Tá? Depois que você parar, eu volto e salvo você. O sujeito está lá na água, se batendo, morrendo afogado. Veio o salva-vida, para o barco de lado e pergunta assim: o que você quer? O cara está lá morrendo. O que você quer? A água por aqui, Quero ser salvo. Mas você fuma, não fuma? Complicou, cara. Fiquei sabendo que você traiu sua mulher, é verdade? É verdade. É isso que ele faz? Ele pega aí, taca a mão lá no sujeito, joga ele para dentro do barco e salva o cara. Depois que ele salva o cara, que o cara dá aquela respirada, tira 1 litro d'água da barriga, o que ele faz? Ele chega para o guarda-vida: vem cá, guarda-vida. Cara, o que eu posso fazer para te recompensar? Veja, se eu hoje quero viver para Jesus, se eu hoje quero agradar a Deus com a minha vida, é porque eu reconheço que quando eu estava perdido, esse grande amor me salvou. Quando eu estava perdido, jogado, que ninguém dava um tostão por mim. Quando eu estava nessa vida que nem minha família mais acreditava, nem os meus amigos acreditavam, ninguém acreditava que eu pudesse ser alguém nessa vida, porque eu fui tão podre que ninguém mais acredita que eu possa ser alguém nessa vida. E quando ninguém acreditava em mim, as boas mãos de Deus se estendem e me salvam. Isso produz uma gratidão tão grande dentro de mim, que se tem uma coisa que eu quero viver hoje é para agradar aquele que me salvou. E não apenas me salvou dos meus pecados aqui, mas abriu para mim a porta da eternidade. Eu nunca vou ser perfeito, infelizmente eu nunca vou ser perfeito. Mas mesmo com as minhas deficiências e imperfeições, eu quero viver para agradar o meu Senhor. Esses somos nós. Queremos agradar a Jesus, queremos agradar a Deus com a nossa vida, mas temos tantos defeitos e tantas falhas. Mas reconhecemos uma coisa: as nossas muitas maldades não impediram que a bondade de Deus nos alcançasse. O que é a Santa Ceia? É essa revelação. Pecador, alguém morreu por você. Alguém pagou um preço alto pelos seus pecados. Você merecia o inferno, você merecia a cruz, você merecia ser chicoteado por tudo que você fez. Mas alguém fez isso por você já. E quando a pessoa fala assim: eu creio nisso, nessa hora que a salvação chega. Então a salvação não está num pedacinho de pão, nem num cálice de suco. O pão e o cálice é importante quando nós estamos juntos e trazemos à memória o porquê do sacrifício de Jesus. E nós temos que, na hora da Santa Ceia, lembrar de uma coisa: eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e fui revivido. Amém? Eu mereci o inferno, mas Jesus me deu o céu. Essa é a mensagem da ceia. Então não existe exclusão na Santa Ceia. Gente, qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia. Não existe regra. Pastor, de quanto em quanto tempo tem que participar da Santa Ceia? Isso é uma deliberação de cada igreja.
Nós fazemos uma vez por mês. Entretanto, nesse momento da pandemia, o que nós estamos fazendo? Todo domingo. E se tiver que fazer todo dia, a gente faz todo dia. Porque não tem regra. Não tem regra. Os discípulos, por exemplo, eles celebravam a ceia diariamente. Eles iam de casa em casa, e cada casa que eles entravam para pregar o evangelho, para falar sobre a morte de Jesus, o que eles faziam? E eles tinham que fazer isso? Tinha. Jesus mandou fazer. Todas as vezes que vocês anunciarem a minha morte, vocês têm que participar do corpo. Vocês têm que, através do corpo e do sangue, anunciar a minha morte para todos. Então, todas as vezes que eles se reuniam, celebrava a ceia. Cada igreja faz do seu jeito. Não importa se a frequência é maior ou é menor. O que importa é que na hora da celebração da ceia, você saiba de uma coisa. O corpo de Cristo foi moído. O sangue de Jesus foi derramado para me salvar. E eu creio que eu sou esse salvo. Eu faço parte dessa salvação. E aí nós celebramos a ceia. Diga graças a Deus. Amém? É muito simples para eu e você entendermos isso. Mas tem muita gente que chega na igreja com a mentalidade presa pelo legalismo, porque as igrejas criaram regras para impedir que o pecador seja salvo. Só que na verdade, o corpo e o sangue de Jesus foi dado para o pecador. A Santa Ceia é o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Para quem? Para o pecador. Pedro estava lá? Jesus sabia que Pedro ia negar ele? Judas estava lá? Jesus sabia que Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas? E ele impediu de participar? Porque talvez aquela ceia fosse a oportunidade deles se arrependerem. Talvez aquela ceia fosse a oportunidade deles entenderem o que Deus estava oferecendo para eles, que era a vida eterna, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Não importa o que a gente fez na vida, não importa o que a gente pecou, nossos erros, não importa nada disso. O que importa é que na hora que você participar da Santa Ceia, você se lembre, Jesus deu a vida por mim. Ninguém acredita em mim, mas Ele acredita em mim. Eu não tenho quem me ame, mas eu sei que agora tem alguém que me ama, a ponto de ter dado a própria vida para me salvar. Essa é a Santa Ceia. Isso é a Santa Ceia. O pão e o vinho é apenas o símbolo do corpo e do sangue de Jesus, que deve ser levado a sério. Não pelo pão e pelo suco de uva, mas porque aquilo representa naquele momento para cada um de nós. Amém?